Boa noite, boa noite. Bora para mais uma live? Bora. Boa noite, Alana, bem-vinda. Vamos falar de autonomia hoje. Tão importante para a gente poder vencer a ansiedade. Antônia, bem-vinda, Lu, Francimar, bem-vindas. Joyce, vamos falar de autonomia. Como desenvolver a autonomia para a gente se sentir mais segura e se livrar da ansiedade? Maria Rosa, Anitta, Daí, meu querido, bem-vindos. E aí, gente, vocês estão gostando das lives que a gente está fazendo? A gente está aqui na nossa semana esquenta, da nossa semana Donut Sea. Bora, 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 meu povo, falar de autonomia. Autonomia, uma habilidade tão importante para a gente conseguir lidar com a ansiedade, né? A gente se sentir segura, se sentir dona dos próprios passos, né? Então, vim aqui falar sobre esse tema tão importante, né? Lembrando que estamos aqui na nossa jornada Donut Sea e cada dia eu tenho trazido uma habilidade importante que você precisa desenvolver, que você precisa se fortalecer para que você consiga vencer a ansiedade, né? E ontem a gente falou de rotina, ontem a gente estava aqui falando sobre isso, como manter uma rotina saudável e como você pode estruturar a sua própria rotina, né? Cláudia, bem-vinda! Bem-vinda, Sonho de Criança, bem-vinda, Lúcia, bem-vindas. E como a gente consegue, né, estruturar essa rotina para que a gente consiga ter mais segurança no nosso dia a dia e diminuir a ansiedade, né? Porque aquilo que eu falei nas outras lives, né, gente, ansiedade nada mais é do que o nosso mecanismo de defesa inconsciente vindo à tona. Peraí que tem uma luz aqui no meu rosto. Vou tirar esse computador daqui. Boa noite, bem-vinda Mari, bem-vinda Dilma. Então, a ansiedade nada mais é, né, do que a nossa insegurança interna que faz com que o nosso inconsciente precise ativar o próprio mecanismo de defesa, né? Por isso que a gente sente aqueles sintomas incômodos da ansiedade, né? Que é taquicardia, a mão fica suada, aquela sensação de perigo iminente, né? Tudo isso, o que é? São sintomas do nosso inconsciente ativando esse mecanismo de defesa aí para que a gente se sinta segura. Porque em outros aspectos da minha vida eu estou me sentindo insegura. Então, gente, quem tem ansiedade, é importante prestar atenção nisso, né? Em quais aspectos na minha vida eu estou me sentindo insegura, né? Porque a ansiedade ela é um aviso de que algo não está bem dentro de você, emocionalmente falando, né? Então a gente precisa olhar para isso. E um dos pontos, né, é a autonomia. E aí eu fui buscar no dicionário, né? O que significa autonomia? Né? O que é autonomia? Regina, bem-vinda. Rosilene, Chandra, bem-vinda. Boa noite, queridona. Jairana? Acho que é Jairan Andrade. Rosângela, bem-vinda. Bem-vinda, Rosângela, querida. Então, gente, o que é, né, a autonomia? E eu fui até pegar no dicionário, tá? Eu fui pegar no dicionário porque eu gosto dos conceitos, né? É a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Ter autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios,
né? Aquilo que eu falo sempre aqui nas lives, né? De você ser a sua gerente, a gerente da sua vida, a gerente das suas emoções, a gerente que tá ali na porta para deixar entrar ou não deixar entrar o que te chega, né? Seja isso qual for, seja comida, seja fofoca, seja maledicência, seja julgamento, né? Que as pessoas vêm para cima da gente. Então a gente precisa desenvolver essa gerente interna que nós temos, né? Que vai deixar ou não deixar, permitir ou não permitir certas coisas na nossa vida, né? Bora lá, Jéssica, bem-vinda, Manuela, Silvana, bem-vindas, boa noite, mulherada. Estamos falando de autonomia para vencer a ansiedade, hein? Então fica aqui comigo que tá, o negócio vai esquentar aqui. Então a gente precisa, né, mulherada, desenvolver essa gerente interna que existe dentro de nós, né? Para que a gente possa separar ali o joio do trigo, né? Não é tudo que me chega que eu coloco para dentro de mim, que eu aceito, né, como verdade do mundo a meu respeito, enfim, né? Então ter a autonomia é ter essa capacidade de gerenciar-se, né, sem precisar ali dos recursos das outras pessoas, tá? E aí a gente vai falar, né, se gerenciar como, né, o que é, o que a gente pode gerenciar na nossa vida, né, ter autonomia em que sentido, né, a autonomia a gente pode ter das nossas emoções, né, gerenciar as nossas emoções, então a gente consegue ter essa autonomia interna do nosso mundo interno. E a gente também, consequentemente, a partir do momento que a gente aprende a ter autonomia, né, das nossas emoções, a gerenciar as nossas emoções, a lidar bem com elas, aprender, né, a observá-las, a lidar bem com elas, consequentemente, a gente vai ter muito mais gerência do nosso comportamento, da resposta que a gente dá para o mundo, da resposta que a gente dá para as situações de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais segura, né? Sem ali titubear, sem estar naquela vulnerabilidade que daí o outro já percebe, já vem para cima de você, já vem, né? Enfim, então a gente precisa dessa gerente interna para que ela consiga administrar dentro e, consequentemente, a sua vida fica muito mais organizada do lado de fora, né? Então, a autonomia é importantíssimo para que a gente consiga desenvolver, né, essa segurança tão importante para que a ansiedade diminua. Eva, bem-vinda! Daniel, bem-vindo, Mana Barros, bem-vindos, boa noite. E aí, né, gente, a gente vai pensar, né, autonomia, tá? Qual foi uma época na minha vida que eu quis ter autonomia, né? Normalmente, a gente começa a querer colocar as nossas garrinhas de fora ali na adolescência, né? A gente começa a querer desenvolver essa autonomia lá atrás, né? E aí a gente acaba, quantas vezes, né, meu povo? Quantas vezes é que vocês vão me dizer, quem estiver aqui online, vocês vão me falar, quantas vezes a gente, nesse ímpeto, né, de quero ter autonomia na minha vida, vou fazer, vou acontecer e tal, não sei o quê, a gente não meteu os pés pelas mãos, né? Principalmente na adolescência, né, que a gente tem aquele elemento fogo muito forte, né, a gente tem aquele ímpeto de vai, de fazer, e é nessa fase que a gente está querendo se afirmar, né, afirmar a nossa personalidade. Então, enquanto, né, que a gente acaba ficando nessa dinâmica, né, de uma pessoa que mete os pés pelas mãos. A gente acaba tendo medo de desenvolver, às vezes, uma autonomia lá na frente. Por quê? Porque às vezes eu fiz muita burrada lá atrás, eu fui tentar ser autônoma, né, mas com pouca experiência, e aí não deu certo, e aí eu recebi críticas, que aí eu deixei pra lá. Né? Então a gente não pode buscar essa nossa referência interna do que é ser autônomo, né? Porque às vezes essa referência ela vem com outros significados. Um significado de coisa errada que eu fiz, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sei fazer boas escolhas,
né? Então, quantos significados não ficaram ali, que não permearam, né, a questão da autonomia na sua vida? Quando você tentou virar, né, essa chave, ser adulta nessa época, né, da adolescência. E quanto que esses significados não acabaram fazendo com que você duvidasse da sua própria capacidade de ser uma mulher autônoma, né, de desenvolver a autonomia, né? Então, gerenciar a sua própria vida baseado nos seus próprios recursos. Bora lá! Ana, Eva, ai que lindeza! Obrigada, Eva, obrigada, missão, bem-vinda Maria de Fátima, Elisei, Nádia, Eva, bem-vindas, bem-vindas. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Nesse sentido, né? Quais os significados que eu tenho ali atrás? Quais os significados que eu carrego daquela época em que eu quis fazer e acontecer e às vezes errei e às vezes fiz burrada mesmo, né? E aí o quanto que a gente não é incentivada a continuar, né? A gente acaba reprimindo, né? Aquele bichinho que encolhe, que vai para dentro ali da concha de novo, né? Que vai pro casulo. Por quê? Porque não acredita que pode melhorar, que pode desenvolver habilidade, que tudo bem, errou, mas eu consigo ali na frente, eu posso tentar de novo, né? Então a gente tem esses significados. Então é importante, antes, né, da gente, que nem falo todo dia aqui, antes da gente avançar, a gente precisa ver o que existe dentro de nós, para que aí sim a gente consiga ter clareza, né? Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente enxerga, né? E aí, a partir disso, a gente tem clareza do que tem dentro de nós, e aí a gente consegue mudar alguma coisa na nossa vida. Rose, bem-vinda, boa noite, que bom que você tá aqui de novo, que bom. Bora lá, mulheres, bora lá. E aí você vai me perguntar, né, por que esse tema é importante na minha vida? Por que ter autonomia é importante, né? Porque quem não tem autonomia, quem não consegue gerenciar a própria vida, gerenciar as próprias emoções, ela fica sempre dependendo de uma outra pessoa, né? É uma pessoa que está sempre vulnerável, né? Porque ela mesma não consegue se nutrir, ela mesma não consegue se cuidar. Então ela fica ali dependendo de uma outra pessoa, dependendo da força, dependendo do encorajamento, dependendo do direcionamento de uma outra pessoa. Às vezes da mãe, às vezes de uma irmã mais velha, né? Que daí você coloca nesse lugar de uma pessoa que tem mais sabedoria do que você. Às vezes do marido, de um namorado, de uma namorada. Né? Então, o quanto que a gente não coloca essas pessoas, a gente não usa essas pessoas, né, como bengalas, digamos assim, né, para que a gente se sinta segura, né? Então, a gente precisa prestar atenção na nossa vida. Quem que tá fazendo esse papel, né, para mim? Então, às vezes eu tenho que tomar uma decisão na minha vida e eu me sinto insegura, né? Então eu acabo pedindo a opinião de uma outra pessoa, eu acabo pedindo o direcionamento de uma outra pessoa, né? E o quanto que isso não me deixa vulnerável, porque daí a outra pessoa vai invadir a tua vida, vai falar o que você pode, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, né? Então quer dizer, você fica ali com as portas abertas, qualquer um te invade, qualquer um faz você se sentir errada, né? Então você fica com essa sensação de incapacidade, uma coisa esquisita, né? Por quê? Porque você abriu portas para outra pessoa invadir a sua vida. Por que você abriu portas? Porque você ainda precisa de alguma coisa dela, né? Ela ainda te dá segurança em alguma coisa. Por quê? Porque não sou autônoma. Então, se eu não sou autônoma para fazer as minhas escolhas, para dar os meus direcionamentos, eu fico sempre nesse lugar de dependente da força, da sabedoria, do direcionamento da outra pessoa, né?
Chandra, pois é. Então, vamos mudar isso agora, mulher. Vamos mudar isso agora. Marisa, Jackson, bem-vindos. Paulo, Luiz. Ai, Rose, poxa vida, tô aqui, Rose. Tô aqui. Estamos tendo live agora essa semana inteira, né? Semana inteira de live na nossa semana da Dona de Si, rumo ao nosso evento, né? Então estarei aqui todos os dias às 8 horas da noite. Olha, Rose, que legal que você está identificando isso. Glauber, bem-vindo! Que legal que você está identificando isso. É, exatamente, ó, você identificou com a sua filha, que é casada, né? Então, a gente precisa desenvolver a nossa própria vida, a nossa própria autonomia, para que a gente não fique dependente do outro, né? E aí o outro também tem o direito de viver a vida dele, de fazer as escolhas dele, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente fica com essa sensação de vulnerabilidade, né? Então preciso de uma outra pessoa, eu mesma não me basto, eu me sinto muito sozinha, eu preciso sempre de uma companhia, né? Aí não faço nada sem perguntar para ela, é isso, né? Então ela serve, como a gente chama aqui na psicologia, de uma estrutura psicológica auxiliar à sua, né? Você mesma não consegue dar esse próprio direcionamento. Então, o quanto que isso não causa ansiedade, né? Porque às vezes você tem até uma vontade de fazer alguma coisa, né? E aí você pergunta para outra pessoa, porque a gente acha que a outra pessoa vai saber mais de você do que você mesma. Olha o nível da loucura, gente. Vamos combinar. Né? A gente acha que uma outra pessoa que tá fora vai saber mais ao nosso respeito do que a gente que tá aqui dentro. Né? Então, por que isso acontece? Porque a gente não aprendeu, né? Nós não fomos ensinadas a ouvir as nossas necessidades, a valorizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa. Né? A gente foi criada numa sociedade de estar muito atenta às necessidades dos outros em primeiro lugar. Né? Então, quem é treinada assim, todas nós, né? Fomos treinadas assim, a gente tende, né, a olhar muito mais para fora do que para dentro. Então eu confio, a minha confiança está sempre no outro, no que eu vejo fora. E eu tenho pouco contato comigo. Eu tenho pouco contato com o que eu sinto e com o que eu quero. Né? A Chandra tá falando aqui, eu sempre peço ajuda à minha prima. Aí, também, né? Uma pessoa que às vezes você acha que, nossa, é uma pessoa mais que tem uma sabedoria maior do que a minha, não, uma pessoa mais centrada. Eu sou uma doida, né? Eu não consigo, não sei, eu não confio muito em mim, né? Mas ela vai me dar o direcionamento, né? Então, quer dizer, olha onde você se coloca, olha onde você coloca a outra pessoa. Né? Olha onde a gente se coloca quando a gente, né, se percebe numa relação assim. A outra pessoa é que é uma sábia, a outra pessoa que consegue direcionar. E eu mesma não consigo. Né? Então é a gente mesmo que coloca isso, é a gente mesmo que endeusa, digamos assim, né, a sabedoria da outra pessoa. Né? E aí o que acontece? A outra pessoa às vezes vai dar o direcionamento dela que faz sentido para ela, que não faz sentido para você. E aí às vezes você fica nesse conflito. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou desagradar a pessoa, vou falar que eu não quero fazer isso, mas será que não é isso mesmo que a pessoa tá falando? Mas eu tô querendo fazer aquilo, mas o conflito aí, né? E isso traz a vulnerabilidade, porque você mesma não consegue decidir, ficar bem com a sua decisão, né? Ficar bem com a sua decisão. Isso é o mais importante. Bora lá. Jaqueline, Raíssa, bem-vinda. Raíssa, bem-vinda. Marcela, queridona, bem-vinda. Rose, desse jeito, vivo na dependência dela, né? E aí, às vezes, a pessoa não tá disponível, né? E a gente sente esse buraco emocional, né? Cadê a outra pessoa que não tá aqui, né? Pra me entender, pra me ajudar,
né, para me sustentar emocionalmente, né? E tudo isso causa o quê? Ansiedade, né? Ansiedade, a gente se sente vulnerável. E o que que é isso? É a nossa criança interna. A nossa criança interna. Por isso que olhar para o nosso passado e para as nossas raízes, né? E quando eu trabalho com as mulheres mais de perto, né? E a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito profunda. A gente precisa olhar para o nosso passado. Quem que é essa criança interna que precisa ainda, né, de uma outra pessoa para me dar uma segurança, né? Porque isso vem da nossa infância. É a criança que precisa da mãe, né, para poder acalmá-la, para poder elaborar o mundo para ela, mostrar para ela o que que é o rosa, o que que é o vermelho, o que que é o amarelo. É a mãe que vai nomear, né? Alguém que tá ali mais sábio do que você, que vai te ajudar a entender esse mundo, a viver nesse mundo. E o quanto que, depois de um tempo, a gente precisa desenvolver essa autonomia, conseguir se sustentar com os nossos próprios recursos, né? Recursos fora e recursos dentro. Principalmente o recurso emocional, né? Porque se a gente acaba trabalhando essa questão emocional, o fora é uma consequência, né? Comecei a tomar hoje um floral, é maravilhoso, Rose, que bom, que ótimo, maravilhoso, né? Todas as opções naturais, claro, né? Se a gente puder evitar o remédio, né? Sempre bom, mas que bom, que legal, que bom que você tá tomando, isso faz parte do autocuidado que você tá tendo, né? E dessa percepção, tô precisando cuidar de mim, do meu emocional. Maravilhoso, muito bom. Sempre acho que não consigo resolver nada, Chandra. Pois é. Então, é essa sensação, né, de você não confiar no seu próprio feeling, né, aquilo que a gente chama de intuição, na sua própria capacidade de direcionar a sua vida, né? Então você precisa sempre da opinião de uma outra pessoa, do apoio, do encorajamento, né, para que você consiga avançar. E aí, gente, eu vou contar para vocês, né, um caos aqui, eu com os causos, né? Teve uma vez que eu tive uma paciente que ela chegou no consultório, né, mudou o cabelo, pintou o cabelo e tal, do nada, a gente não tinha falado nada e deu a louca nela, pintou o cabelo. E aí a gente foi falar sobre isso e ela estava super arrependida de ter feito aquela mudança, né? Ela fez ali no impulso e tal, e não sei o que, e a gente foi destrinchar aquilo, né? Porque ela estava super chateada. E o que aconteceu, né? Ela vinha ali de um processo de transformação da sua personalidade, ela estava descobrindo muitas coisas sobre ela, né? E como ela não conseguiu mapear isso com clareza, né? Teve um dia ali que ela estava com umas amigas, não sei o que, entrou num clima, foi lá e pintou o cabelo, né? E se arrependeu. Por quê? Porque a questão não era o cabelo em si que ela queria mudar outras coisas dentro dela, né? E ali ela usou o cabelo como uma forma de transformação. Mas por ela não ter prestado tanta atenção nisso, ela acabou, né, sendo impulsiva, digamos assim, metendo os pés pelas mãos e foi lá e pintou o cabelo, né, e depois se arrependeu. Então, o quanto que a gente precisa prestar atenção no que tem por trás daquela vontade que eu quero, né? Ah, eu tô com vontade, nossa, de fazer um curso, aí eu vejo um curso, eu vejo outro. Tá, mas o que isso está dizendo a seu respeito? Você não precisa fazer matrícula em todos. Calma. Vamos dar um passo para trás. Vamos olhar o que tem atrás dessa necessidade, né? Para a gente poder ter mais clareza da sua necessidade. O que é isso? Ouvir a intuição, ouvir a minha alma. Não é sair correndo lá e fazer a matrícula, para depois daqui 15 dias, me arrependi. Quantas vezes? Quantas? Né? Então a gente precisa olhar o que está me movendo, qual que é a necessidade que a minha alma está tendo. É isso mesmo que ela quer? Ou é mais ou menos isso? Deixa eu analisar. Né? Então a gente desenvolver essa habilidade de análise das nossas escolhas, né, vai fazendo com que a gente se sinta mais segura na hora de escolher.
né? Na hora de direcionar a própria vida e não precisar mais de uma outra pessoa para fazer isso, né? Uma outra paciente minha me contou que o irmão dela fazia a parte financeira dela, a vida inteira, né? O irmão dela que fazia as planilhas e entrava no banco e viu quanto ela gastava e tal, não sei o que, não sei o que. E aí ela tava comentando comigo que ela comprou um curso lá e que ela tava muito a fim de fazer esse curso e tal, não sei o que, mas ela tava com medo do que o irmão dela ia achar dela fazer esse curso a hora que o irmão visse no extrato dela lá do banco que ela comprou o curso X, né? Então assim, olha que ponto chegamos, o dinheiro é dela, o dinheiro é dela, o dinheiro não é do irmão, o irmão administra o dinheiro, né? E aí a gente chegou nesse lugar, eu preciso ter uma autonomia, né? Eu preciso administrar o meu próprio dinheiro, porque senão eu vou ficar dependendo do meu irmão fazer isso pra mim, né? E vou ficar ali vulnerável, vou ficar ali dependendo dele. A qualquer momento ele vem, ele dá o pitaco dele, ele dá a opinião, me julga, me sinto mal, né? Porque a minha vida financeira tá ali aberta, né, para ele. Então, o quanto que ela não tá precisando nesse momento, né, desenvolver a autonomia nesse sentido, né? Para que ela não fique mais dependente desse irmão e se sinta muito mais segura, porque isso causa uma angústia, ela se sente julgada, né? Ela se sente invadida nesse movimento, né? Quando você abre a coisa para o outro. E é normal, né? Ué, o povo vai falar, você não precisou de mim, né? Tô aqui, agora você vai ouvir minha opinião. O povo invade mesmo, gente, é assim mesmo. Não adianta reclamar, né? Porque a pessoa não se toca, não, ela não se toca. Ela não se toca. Ela vai invadir, né? É a gente que precisa dar os limites, aprender a habilidade. Fabiola, Daninha, Clê, boa noite, Clê. Rose, pois é, Rose. Que legal, já vendi pratas, já paguei 3 cursos e não fiz nenhum de vendas. Então, né? Então a tua alma tá pedindo uma coisa, né? Eu quero colocar, eu quero vender, eu quero expandir, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas tem motivos inconscientes que ainda estão te boicotando. Você vê, você comprou 3 cursos e não conseguiu fazer, né? Por quê? Né? Tem algumas questões, algumas crenças que ainda estão te impedindo, né, de lidar com isso. Por exemplo, com essa minha paciente da questão financeira aí que eu tô contando pra vocês, que ela deixava na mão do irmão. Por que ela deixava na mão do irmão? Por quê? Porque ela tinha um trauma de infância referente a essa questão financeira, né? O pai dela era uma pessoa que não tinha controle financeiro, né? Então ela tinha aversão a esse tema. Ela tinha aversão, ela não queria lidar, né? Ter que ir para frente do computador, baixar ali o extrato bancário, fazer uma planilha e tal. Aquilo tudo era muito maçante para ela, né? Fazia com que ela revivesse memórias doloridas que estavam atreladas ao significado de finanças, né? Que era ver o pai nem aí para as finanças da casa, né? E a mãe lá se matando para poder trabalhar, para colocar dinheiro dentro de casa, né? Então, hoje essa mulher, ela não quer falar de finanças, ela não quer olhar para isso e ela delega para uma outra pessoa fazer isso para ela. Mas o quanto que essa dinâmica não faz com que ela perca a autonomia da própria vida, né? Ela ainda fica nesse lugar de uma criança, né? Dentro dessa relação, eu preciso de um adulto para me cuidar, para me direcionar, para fazer as coisas que eu mesma deveria estar fazendo, né? Mas não estou. E o quanto que isso me traz uma insegurança, né? E uma sensação de ser inadequada, de ser incapaz, né? Alimentando ainda mais a ansiedade, né? Então a gente precisa olhar para isso. Lilian, bem-vinda, Denise, Zélia, Berinha Lima, Fefe, Fabiola. Bem-vindas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, que eu tô fala. E aí, tá fazendo sentido aí pra vocês que estão assistindo? Me contem aqui. Tô olhando aqui.
né? Além disso, também aquelas mulheres, né, gente, que fazem tudo numa relação, né? Quantas mulheres, né, não fazem tudo e acabam fazendo só o papel, né, da mulher, no sentido, né, de ficar em casa, de fazer comida, de fazer as coisas em casa, né, e essa mulher não se desenvolve, e aí quantas vezes a gente vê, né, às vezes ficou viúva, e aí não consegue mais fazer as coisas, não sabe pagar uma conta, não sabe ir atrás das coisas simples do dia a dia, né? O que é isso? Faltou a autonomia, né? Faltou o desenvolvimento, né, dessas habilidades. Então essa pessoa ela fica completamente dependente de uma outra pessoa, né? Elaine, bem-vinda! Eva, Maria, pois é, total, é isso. Né? E a gente acaba desenvolvendo ansiedade, gente, por isso, né? Porque a gente precisa de uma outra pessoa, né? A gente fica vulnerável ali à opinião, ao direcionamento de uma outra pessoa, né? E se a gente está vulnerável ao direcionamento, à vontade do outro, né? A gente sempre se sente insegura. A gente está sempre dependendo, né, de algo externo, de um fator que está fora de você, que não depende de você, que você não tem controle, né? Lembrando que a ansiedade é essa sensação de falta de controle, né? Então, o quanto que você não tem controle na opinião, na vontade da outra pessoa, né? Então, tudo isso porque a gente perdeu o nosso contato interno. E aí você vai falar, tá, o que é esse contato interno? Né? O contato interno é a conexão com o nosso feminino, que é o que eu trago aqui sempre para vocês, né? Que é um ensino que foi uma virada de chave na minha vida, né? Até para eu conseguir me livrar da ansiedade, né, gente? Que nem eu já contei para vocês, eu já fazia terapia, eu já estudava psicologia, e eu sofri altas crises de ansiedade para o hospital, né? Então, eu só consegui diminuir as minhas crises e vencer a ansiedade a partir do momento em que eu acessei esses conhecimentos do feminino, né? Da dinâmica do feminino dentro de nós. Mas a gente ainda tem conceitos muito errados a respeito do que é o feminino. A gente acredita que o feminino é passar batom, né? Colocar brinco e tal, e se arrumar, né? Não, não é. A dinâmica do feminino é algo muito mais profundo, que é esse nosso contato interno. Ouvir o que a gente precisa, silenciar, cuidar das nossas necessidades, se acolher, né? Mas como eu disse, a gente foi criada para servir fora, né? Para olhar as necessidades dos outros. Então a gente não aprende a ouvir as próprias necessidades, né? E se a gente não sabe quais são as nossas necessidades, como é que você vai direcionar a sua vida? Se você mesma não sabe as suas necessidades. E aí então a gente terceiriza, não, o outro que vai saber qual que é a minha necessidade. Qual que é a minha necessidade, fulano? Né? Terceiriza para o outro. Né? Por quê? Porque eu mesma não consigo saber qual que é a minha necessidade. Então, o primeiro passo, gente, né, é olhar para dentro. O que eu realmente quero fazer da minha vida? O que faz sentido para mim? Né? E o segundo passo é a gente bancar isso que você descobriu aí. Né? O que faz sentido para você? Ah, faz sentido para mim isso, isso, isso. Mas você banca isso para as outras pessoas? E se errar? E se não der certo? E aí? Já pensou? Né? E aí você enfrentou todo mundo, o povo, todo mundo falando pra você não fazer, você foi lá e fez e não deu certo? Como é que você vai lidar com isso? Né? Porque quando a gente divide a responsabilidade das nossas escolhas, querendo ou não, né? A gente tá numa zona de conforto. Porque se der errado, né? Ah, foi o outro que falou para eu fazer. Né? Então, o quanto que essa pessoa que delega, né, que terceiriza o direcionamento e a gerência da própria vida, ela não tem dificuldade em lidar com os próprios erros.
né? Então ela precisa de uma outra pessoa para ela responsabilizar, né? Para ela pelo menos compartilhar ali aquela angústia que ela tá vivendo. Por quê? Porque é uma pessoa forte. Pensa numa pessoa forte aí, que você conhece emocionalmente. Uma pessoa de sucesso. Essa pessoa banca bem o erro. Ela banca bem, ela fatura legal o erro dela. Porque gente de sucesso, gente que se desenvolve, gente que cresce, que é nítido o crescimento. Você acha que essa pessoa ficou chorando lá no erro que ela cometeu lá atrás? Você acha que ela ficou chorando o tempo que você fica aí chorando? Não ficou, né? Provavelmente ela levantou logo e partiu para a próxima. Né? Então, gente, é isso. Quanto que a gente precisa desenvolver essa habilidade de faturar legal os nossos erros? O que né, nada mais é do que aquilo que não saiu da forma como você esperava, né? O erro. E a gente, porque deu errado. Não, não deu errado. Só saiu da forma como, né, você não queria que saísse. E aí, você fatura legal o erro? Como é que é pra você? Ou você fica, porque eu errei, porque eu sou uma porcaria, porque nada dá certo na minha vida, não sei o que, não sei o que. Ou você não. Ou você olha para aquilo, não. Né? Eu tenho que colher ali os ensinos que essa situação me trouxe. Né? Eu tô errando aqui, ó, nisso daqui, mas eu ainda vou ganhar dinheiro com isso daqui. Isso daqui ainda vai me trazer uma coisa legal pra minha vida. Ainda vou, né, faturar legal em cima disso. Aprendi, né? Vou me desenvolver em cima desse erro, vou me desenvolver, vou crescer, né? Isso é faturar legal, aquilo que não dá certo. Ao invés de ficar ali chorando em cima da coisa, porque não deu certo, porque eu errei, porque não sei o quê. Não, você estava fazendo o melhor que você podia, como todo mundo, né? Só que você não tinha os conhecimentos que talvez com essa experiência agora você tem. Pegue esse conhecimento e fature legal em cima dele. Né? Então a pessoa que tem muita insegurança, que não banca essa autonomia, né, é alguém que tem muita dificuldade em lidar com as adversidades da vida. Né? Ela não tem essa firmeza, esse centramento para lidar bem, né, com as tempestades, né, que estão em volta dela. Ela não consegue. Então ela precisa de uma outra pessoa para fazer aquilo, né, que ela não consegue fazer. Ela precisa buscar essa firmeza, essa força na outra pessoa. E se essa outra pessoa vai embora da sua vida, como é que fica? Né? Porque, gente, casamento pode acabar, né? A outra pessoa pode morrer, né? A filha casou, foi embora de casa, às vezes, vive a vida dela, todo mundo tem direito. Né? E você, como é que você ficou? Você tem autonomia? Aí você vai falar pra mim, mas peraí, mas as pessoas não falam que quem tem ansiedade precisa aprender a delegar, né? Precisa aprender a dividir as tarefas e tal, não sei o quê? Super importante, né? Ter autonomia não é essa mulher que pega tudo pra si e tal, não sei o que, não. Mas ela sabe que se faltar, ela dá conta. Ela sabe, né? Ela sabe, não, fulano não tá aqui pra fazer tal coisa pra mim? Não tem problema, eu mesma vou lá e faço, eu sei fazer. Eu delego, né? Eu tenho as pessoas aqui, as pessoas me ajudam, eu tenho colaboradores e tal, amigos, mas eu sei que se a pessoa faltar, eu dou conta. Né? Então, sentir isso, gente, traz uma segurança enorme, né? Que, consequentemente, faz com que o nosso inconsciente não precise ativar, né, o mecanismo de defesa dele e trazer toda aquela sensação de ansiedade que a gente sente quando a gente está, né, numa crise.
Eu tenho um caçula de 18 anos que está na faculdade, agora começou a sair. Eu já sofro enquanto não chega, eu não durmo. Pois é, Rose. Lu, bem-vinda, querida Fê, Cecília, Gilmara, bem-vindos. Pois é, Rose. Então, né, você vê, é essa síndrome, né, do que a gente chama de ninho vazio, né? Claro que tem uma preocupação, né, de chegar em casa e tudo, é super legítimo, né, a gente se preocupar, legítimo essa sua preocupação, mas não se esqueça, né, de olhar para as suas necessidades. Então, eu já tenho uma filha que casou, né, agora eu tenho um filho que tem 18 anos. 18 anos é essa idade, né, dessa virada de chave, de virar adulto, de sair, de ir para o mundo, né, então, o que resta, né, o que resta? Porque quando a gente tá nessa fase, né, que a Rose tá aqui mencionando, ela tá deixando essa persona da mãe. Lógico, ela nunca vai deixar de ser mãe, né? A mãe nunca deixa de ser mãe. Mas dessa mãe que o filho depende exclusivamente dela, né? Os filhos começam a voar, né? Então, viver a vida deles. E aí? E eu sem ser essa mãe que eu sempre me reconheci sendo? Agora eles já não precisam mais de mim. Né? Então, quanto que a gente também fica dependente desses papéis que a gente desenvolve na vida das pessoas, né? E aí a gente precisa ressignificar, né? Eu não sou mais a Rose, o meu papel principal nessa vida não é mais a Rose mãe, né? Eu preciso olhar, dar um passo para trás para olhar o que tem atrás desse papel da Rose mãe, da Rose profissional, da Rose filha. Eu preciso dar um passo para trás para encontrar a Rose mulher, a Rose humana. Quem ela é? Quais as necessidades dela? Porque os papéis, gente, eles passam. Hoje eu sou mãe de um pequeno, amanhã eu sou mãe de um adolescente, amanhã eu sou mãe de um adulto. Os papéis, eles se transformam. Né? Hoje eu sou uma profissional de uma coisa, amanhã eu sou profissional de outra coisa. O que fica... né? O que sustenta esses papéis, essas faces, essas personas é a mulher que tem por trás de tudo isso. E como é que tá? Como é que ela tá aí? Ela tá insegura? Ela se sente autônoma para exercer todos esses papéis, né? Então é para ela que a gente tem que olhar. É para que ela se sinta mais segura, para que ela se sinta mais fortalecida. Tem netos, umas 36 e 30 casas, 2 casas. Ah, que gostoso, que gostoso. Então, né, a gente vai ressignificando, né, as nossas relações. E a gente tem que estar muito firme na nossa identidade para que a gente não sofra nessas transformações da vida, nessas transformações de papéis, né, que tá tudo certo, que é natural, faz parte. Por isso que a gente precisa se fortalecer, né? Porque a hora que os papéis acabam, a gente precisa saber o que resta, né? Então, uma vez também eu tive uma paciente que ela trabalhou muitos anos numa empresa, né? Ela já estava se aposentando e a vida inteira ela trabalhou naquela empresa, a vida inteira, e ela se enxergava completamente através da persona de profissional. Ela era a profissional, né? E aí, eu lembro que foi bem na época da pandemia, ela veio ficar em casa. A mulher trabalhou a vida inteira, né? E ela precisou ficar em casa. E ela trabalhava muito, né? E aí, como é que era para ela ficar em casa? Né? Como é que era para essa mulher ficar em casa? Né? Sem o papel da profissional. Quantas de nós não passou por isso também na pandemia, né, gente? Teve que ressignificar os papéis. Né? Quem sou eu agora? Se não sou aquela que tá sempre lá no escritório, que tá sempre no hospital, que tá sempre... conversando, quem sou eu aqui dentro da minha casa, né? E quanto a gente precisou olhar para isso na pandemia, né, gente? Quem sou eu aqui dentro da minha casa, aqui dentro dessa casa aqui, ó. Não é dessa casa, é dessa. Quem sou eu aqui dentro da minha casa, dentro de mim, né? Então, a gente precisou olhar para isso. E a gente precisa continuar olhando para isso, para que a gente possa vencer a ansiedade. Né? Porque só nesse lugar é que a gente vai encontrar a segurança interna,
né? Vai encontrar a autonomia e aí, consequentemente, a gente vai desarmando esse inconsciente para que ele não precise mais nos defender através, né, do seu sistema de defesa que traz todos esses sintomas aí de ansiedade. Jenny, bem-vinda! Aline, bem-vinda, querida! Rose, pois é, Rose, então vamos desenvolver essa segurança, né? Então como é que a gente pode desenvolver isso no nosso dia a dia? Né? Fazer pequenas coisas, né, gente, que talvez você não faria sozinha. Então criar autonomia, então sei lá, sair sozinha, ir num cinema sozinha. Gente, eu lembro da primeira vez que eu fui no cinema sozinha. Nossa, foi assim, um exercício fantástico. Super recomendo, né? Eu lembro que eu fui assistir um filme de uma psicanalista que eu era super fã e ninguém queria ir comigo, né? Ninguém queria ir comigo, tinha uma galera da faculdade também que não tava afim de ir, porque a galera não era da psicanálise e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tô afim de ir, eu queria ir, só eu queria ir. Porque a minha patota da faculdade não gostava dessa psicanalista, né? O povo da família, ninguém entendia nada de psicologia. Mas quer saber uma coisa? Eu quero ir, eu tô afim, tá no cinema, né? Eu posso ir, né? Eu lembro que naquela época eu morava em São Paulo. Fui assistir lá na Avenida Paulista, peguei o metrô e fui. Falei, eu vou, sozinha. Peguei minha bolsa e fui. Entrei no cinema sozinha, tal. Gente, uma delícia. Uma delícia. Uma sensação, assim, de liberdade, sabe? Assim, de você perceber que tem outras pessoas também que estão ali sozinhas e tá tudo bem, né? Então a gente precisa ressignificar, sabe? A gente fica, porque eu tô sozinha, que as outras pessoas vão pensar que eu sou abandonada na vida, que eu não tenho namorado, que eu não tenho, sabe aquelas coisas? E aí fica trancada dentro de casa, aí morrendo de ansiedade. Né? Fica aí trancada dentro de casa. Fica, é uma escolha, gente. Uma escolha, né? Então, o quanto a gente se desafiar faz com que a gente cresça, com que a gente se fortaleça. Eu consegui. Pode ser uma coisinha tão pequena, né? Ir no cinema sozinha. Mas isso tem um significado tão grande dentro de nós, né? De você saber que se você quiser, você vai. Você não precisa de ninguém para te acompanhar. Se você quiser, você mesma leva a sua criança interna para passear. Você não precisa mais de um adulto levar você pro parquinho. O que eu fiz esse dia foi isso. Eu peguei a minha criança e falei, ai, linda, você quer ir no cinema? Tá bom, eu vou te levar no cinema. Não vou esperar ninguém te levar, viu? Eu que vou te levar. Porque agora, né, porque antes eu precisava de alguém para me levar, né, alguém para pagar para mim, alguém para tudo. Agora eu não preciso. Eu tenho a minha parte adulta dentro de mim que pode levar a minha criança interna para onde ela quiser ir. Ela quer fazer um passeio, ela quer comer alguma coisa, ela quer, e eu tô aqui para me dar isso. Não é o outro que tem que me dar. Não é esperar a migalha da consideração do outro perceber. Não, eu percebo, eu desenvolvo esse olhar, né? Que às vezes não foi encorajado, não foi desenvolvido, né? Esse auto-olhar do que eu preciso. E nesse dia foi fantástico. Uma outra vez também eu saí, fui em um restaurante japonês sozinha. Tava com vontade, falei, eu vou sozinha no restaurante japonês, sozinha, sentar lá e vou pedir pra mim, meu banquete, meu momento. Meu momento, eu mereço, eu fui. Libertador também, libertador, né? Então a gente precisa se desafiar. Pequenas coisas, né? Às vezes uma pequena burocracia que você delega para alguém fazer para você, comece a fazer, né? Não, eu vou fazer, eu vou me desafiar, eu consigo, né? E aí quanto mais você vai conseguindo, mais orgulho você vai tendo de você. Né? Você fala, nossa, uau, nossa, consigo, pera, pra que eu tava precisando de fulano? Gente, é uma ilusão. Tudo, essas relações que a gente cria de dependência são todas ilusões. A mesma capacidade que a outra pessoa tem, você também tem. Né? Mas a enxurrada, né, de crenças limitantes que a gente recebe lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, faz com que a gente não acredite nas nossas capacidades, né? Não confie em nós mesmas, né?
e exija muito também da nossa performance. Então a gente tem que diminuir, que vai ser tema também de live essa semana, né, gente? Perfeccionismo. A gente vai falar de perfeccionismo. Eu acho que na quarta-feira a gente vai falar disso. Então, aguenta aí que eu já ia começar a falar já. Meu Deus do céu, peraí. Nossa, você disse tudo. Eu amo restaurante japonês, às vezes não tem ninguém pra ir. Então, pois é, Rose. Vai você. Pega, vai você. Poxa, eu trabalho, eu tenho meu dinheirinho, sabe? Eu tô com vontade de ir. Ninguém quer ir comigo? Eu vou ficar sozinha? Não, eu vou. Vou fazer a minha vontade. Eu vou me levar. Eu vou me levar. Porque eu mereço. Porque eu já trabalho o dia inteiro, porque eu já cuido de neto, porque eu já limpo casa, porque eu já faço comida, tudo. É reconhecer. Ah, porque se não tem ninguém pra ir comigo, desanimada. Desanimada. Minha vida é um desânimo. Né? E aí, o que acontece? Você acaba alimentando ainda mais a sua doença, né? Porque se você fica em casa, você está piorando ainda mais o seu estado de ansiedade. Porque o isolamento social, né, é um fator determinante para a gente desenvolver a ansiedade. Então a gente precisa, né? E ser autônoma é isso. Eu vou desenvolver habilidades, eu vou fazer amizades, eu vou andar com as minhas próprias pernas, eu vou me guiar pelas minhas próprias emoções, eu confio em mim, eu confio na minha intuição, eu confio naquilo que me chega. Mas não confia, né? Vai perguntar pra amiga o que ela acha. Ai, você viu o que ele falou pra mim? O que você acha? O cara falou pra você. Você não sabe o que você não tem a percepção, tem a antena pra você perceber. Você tem que perguntar pra outra pra ver o que ela fazer análise. Tira o print da conversa e manda. Vamos ver o parecer da grande sábia da minha amiga. Gente, não é desvalorizando, né? Super importante. A gente tem as amigas, a gente tem que mandar o que você acha. Lá. Lindo, maravilhoso. Né? Mas você tem que ter a capacidade de interpretar aquilo, de ter um julgamento a respeito daquilo. Não depender do julgamento e da análise de uma outra pessoa. Né? Porque senão a gente fica eternas, dependentes, emocionais, né? Não desenvolve autonomia emocional para poder, né, encontrar essa guiança interna primeiro e depois dar condições para que ela se manifeste. A gente não tem isso, a gente não aprendeu a fazer isso. A gente vai olhando para as referências da televisão, de fora. Ah, o povo tá indo por aqui, então eu vou por aqui também. E aí o conflito interno bombando dentro, né? Bombando, porque a alma grita. Não era por aqui que eu queria ir, era por ali, mas você não tem coragem de ir por aqui, né? Porque senão o povo vai meter o pau e você vai ter que enfrentar o povo, enfim. Quero agradar todo mundo, porque senão vou me sentir rejeitada. Né? Então, para que a gente consiga bancar as nossas escolhas, ser autônoma, a gente também precisa bancar a crítica das outras pessoas, a rejeição das outras pessoas, pelo fato de você não fazer aquilo que elas querem. Então você precisa ter muita confiança em si, no que te chega, no que você sente. E para isso, gente, é exercício, é treino. É treino. Ah, mas eu não aprendi lá na minha infância e tal. Não tem problema, a gente consegue treinar isso agora, na fase adulta. A gente consegue desenvolver qualquer habilidade. É só a gente querer. Né? Mas é aquilo, né? É aquela luta, né? Que a Rose estava falando aqui. É aquela luta, né? Então, eu quero ir pro restaurante, mas eu não vou. Porque a doença, ela tenta te tomar. Né? É um mecanismo ali viciado que tem na sua mente. Né? E aí você começa a se distanciar dele e ele volta. E é normal que ele volte. Anos e anos e anos reproduzindo a mesma programação. Né? Então é normal que isso volte. Então a gente tomar consciência é o primeiro passo. E esse é o meu trabalho aqui. Fazer você tomar consciência. É o primeiro passo.
né? Claro que a partir do momento que a gente toma consciência, amanhã você vai se desafiar a fazer uma coisa, vai vir a programação que já tá aí rodando já há anos dentro de você. Apesar de você ter tomado consciência, tá tudo certo. Ah, porque eu não consigo fazer nada na minha vida, eu vi a live ontem, nossa, foi tão legal, mas eu não consigo colocar em prática nada, porque eu sou, nossa, uma pessoa péssima, não sei o que dizer. Calma, calma. Né? Primeiro passo, tomei consciência. Segundo passo, exercitar. E, gente, a vida é maravilhosa, né? Vida é maravilhosa, porque ela traz tantos exercícios pra gente exercitar, cheio de gente que, né, por aí que faz a gente perder a paciência, que treina, né, o nosso amor, a nossa compaixão. Tá cheio de gente aí pra você treinar. Situações pra você treinar que não falta. Né? Então a gente ter esse olhar atento nos acontecimentos do nosso dia a dia. Para quê, né? Aquilo que eu sempre falo, para que isso está acontecendo? O que eu tenho que treinar? O que eu tenho que desenvolver em cima dessa situação? Né? Então a gente ter esse feeling, né? Essa sabedoria. E é treinar no nosso dia a dia. Então eu estou percebendo que eu preciso treinar. Então vamos olhar, essa situação veio para minha vida, então eu vou aproveitar para eu treinar em cima dela. Né? Alguém veio me falar alguma coisa, né? Eu tenho que tomar uma decisão sozinha, então tá bom, é agora, vou treinar, vou tentar aqui fazer um negócio aqui diferente na minha vida, mudar essa programação. Porque a partir do momento que você muda essa programação, você recebe uma outra resposta do ambiente e faz com que o seu cérebro entenda diferente do que ele entendeu da primeira vez. Né? Quando você muda, quando você faz alguma coisa diferente, você vai ter uma resposta diferente. E nisso você vai se reprogramando. Né? E aí a sua mente começa a entender que sim, que dá certo, que você consegue. E a motivação começa a aparecer de forma natural na sua mente. Mas para isso, a gente precisa dar o primeiro passo. Né? O primeiro passo, ele não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a gente tem uma mente viciada. Um inconsciente que tem medo de mudar. Medão de sair da zona de conforto. Né? Por quê? Porque vai ter que assumir responsabilidade, porque vai ter que lidar com erro, vai ter que aprender a dizer não, vai ter que impor limite, vai ter que aguentar a cara feia dos outros. Claro, isso tudo faz parte. Mas isso, só quem consegue é quem realmente quer se livrar da ansiedade. Quem realmente quer ser dona de si. Quem realmente quer ser autônoma das próprias emoções, da própria vida. Porque enquanto a gente não conseguir desenvolver essa habilidade da autonomia, a gente vai ficar dependente emocional dos outros. E quem é dependente dos outros tá sempre insegura. Porque a cabeça dos outros não é bem terra de ninguém, né? Terra de ninguém. Hoje a pessoa tá assim, amanhã a pessoa tá assada. E você ali, ó, na expectativa. Vulnerável, né? Completamente vulnerável. Claro, Rosângela, claro. Fique à vontade, manda um direct, a gente conversa. Vanusa, bem-vinda. Alessandra, Rê, Rosenilda, Franciane, Dezinha, Márcia. Rose, que bom que você tá gostando, fico muito feliz. Fabi, Rose Pacheco, maravilhosa, meu Deus do céu. Ana Lúcia, bem-vindas. Então, gente, precisamos, né, olhar para a autonomia, desenvolver essa segurança interna, para que a gente possa diminuir as defesas naturais do nosso inconsciente que fazem com que a gente tenha ansiedade. Né? A gente precisa mostrar para o nosso inconsciente que tá tudo bem, que a gente consegue se cuidar sozinha, que a gente consegue direcionar a nossa vida sozinha. Né? E aí, a partir desse fortalecimento, né, que a gente talvez nunca tenha desenvolvido, né, até por conta da nossa infância, dos ambientes que a gente passou, né, quando a gente olha, por exemplo,
para as mulheres da nossa vida, né? Às vezes elas não tiveram esse conhecimento para passar para a gente, né? Desse olhar para dentro, desse perceber. Se a gente for olhar, quantas vezes, né, os adultos perguntaram: ai, mas o que você está sentindo? O que você quer de verdade? Né? Até parece, né? Eles passavam por cima da gente, das nossas vontades, né? O povo não respeitava, não. O povo passava por cima mesmo, né? Pouquíssimas famílias a gente ouve esse tipo de relato. Claro, isso está vindo muito, muito recente, né? A gente vem percebendo essa necessidade, né, de olhar para essa criança, de perguntar. Então, essa criança que existe hoje dentro de nós, né, é aquela ainda que não conseguiu, que não aprendeu a observar as próprias emoções, né, que aprendeu a depender sempre de uma outra pessoa, né, sempre de um outro direcionamento para ela poder se guiar na vida, né? Então é natural que a gente não tenha aprendido isso. E o meu trabalho é esse aqui, né? Mostrar para você que existe um caminho, que existe uma grande sábia dentro de você. Ela existe, é arquetípico, ela é real, né? E a gente precisa aprender a se conectar com ela, né? Para que a gente possa se sentir segura, a nossa maneira, né? Parar de se comparar com os outros, de como deveria ser. Ontem a gente estava falando disso, né? De rotina. Porque a minha rotina tinha que ser assim, né? Porque tinha que ser assado. E aí nesse tinha que ser, a gente fica se sentindo inadequada, né? Porque você não é do escritório, você é das artes. E o povo tá falando que é para você ir pro escritório, porque é assim que funciona, né? Que é assim que tem que ser. Esse que é o certo, né? Da vida e tal, não sei o que. Mas você não é. Haja conflito interno, meu Deus do céu. Bora lá. Ana Lúcia do Uruguai! Maravilhosa! Que demais! Uma vez eu dei um pulinho no Uruguai, um pulinho só. As desculpas, o que a gente tá falando? As desculpas são as mais variadas, absurdas, para não tomar posse do nosso poder interno. Total. Auto-boicote, né, Clê? Auto-boicote, né? Eu prefiro, né, ficar nessa zona de conforto, né? Amanhã eu escrevo... tá bom, combinado, Rosângela. Angelita, bem-vinda. Tiago, bem-vindo. Simone, bem-vindos, bem-vindos. Né? Então a gente vai inventando desculpas, né? Como a Cleide disse, a gente vai inventando desculpas pra gente não virar adulto. Que a verdade é essa, né? A vida vai empurrando. A vida é um grande útero, né? A vida é um grande útero e ela vai fazendo pressão. Ela vai fazendo pressão, né? Às vezes você tá ali, tá quentinho, tá gostoso, né? Você não precisa trabalhar, vem ali no cordão umbilical alimento, né? Isso simbólico, né, gente? Tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica nesse lugarzinho. Gostoso, quentinho, útero de mames, né? Uma delícia. Mas aí, às vezes, né, a nossa vida, ela começa a mudar, né? E aí as contrações começam a acontecer. Chegou a hora de nascer, né? O que é isso? São esses desafios que a vida nos traz, né? São essas mudanças de ciclo que a vida nos obriga a passar para que a gente possa, né, renascer, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa virar o ciclo da nossa vida. Né? Então, às vezes a vida é assim, né? Começa aquelas contrações, né? E aí você começa a ficar incomodado, né? Algo está me expulsando da minha zona de conforto. Não quero permanecer aqui, gostosinho, né? Mas a gente precisa ter sabedoria para poder encarar, porque se a gente tiver sabedoria, a gente colabora com esse parto, ao invés, né, de ficar, não quero sair, quero ficar aqui, e lutando contra. Porque enquanto a gente luta contra, a gente sofre. Né? O ideal, quando a gente tem essa sabedoria, quando a gente acessa essa grande sábia que existe dentro de nós, né, que está ligada, que está ligada com os ciclos da natureza, né, ela consegue perceber o momento da chegada da morte na nossa vida. Né? Às vezes tem coisas que precisam terminar na nossa vida, que precisam se encerrar. Essa criança interna que tem dentro de você,
né? Precisa morrer para que nasça a adulta, para que nasça a mulher, né? Então a gente precisa ter sabedoria de entender, né? Tá ruim, eu tô com ansiedade, minha vida tá ruim, tem um monte de coisa acontecendo, é essa vida fazendo contração para parir você, para você nascer para uma nova consciência de você mesma, para você nascer mais forte, para você virar essa chave, parar de ser nenezona. Né? Então a vida é um grande útero e ela vai mandar, ela vai tentar te expulsar de algum jeito. Ela vai fazer isso e tá tudo certo. É natural que isso aconteça, né? Então bora, gente, bora realmente aproveitar, entender esses momentos, né? Quando a gente fala de morte, né? Então, imagina o bebê ali no útero, você fala, mas peraí, morte do quê, né? Morte dessa vida que ele tinha até então, tá acabando, né? Essa vidinha na zona de conforto ali, no útero, gostosinho, quentinho, sem precisar correr atrás, precisar trabalhar para comprar comida no mercado, né? Sustentar a família e tal, não sei o quê. Então, a gente fica nesse lugar, né? A gente tende a querer ficar nesse lugar. Né? E aí vai se aproximando a morte dessa infância psicológica, dessa dependência emocional, né? E às vezes a ansiedade é você perceber que, né, quem tem ansiedade tem medo da morte, sente a morte muito de perto. Eu senti já, muito de perto, muito medo da morte, quando eu tive altas crises de ansiedade. Eu pensava, vai ser agora, vou passar, vai ser agora. Coração. O que é isso, né? É a gente entrar em contato também com esse arquétipo da morte, que é essa sensação de falta de controle, né? O que é a morte? Quando a gente trabalha na arte-terapia, o preto, né? Ele tem ele traz o símbolo da morte, né? Dessa escuridão de você não saber o que vem adiante, né? Então, quando você está no útero, né? Então o útero ele vai trazendo essa contração e ao mesmo tempo que você está morrendo para a velha, né, mulher, você está quase nascendo para a nova. Então a ansiedade, ela também vem trazendo algumas mensagens simbólicas na nossa vida. É feliz de quem conseguir perceber essa sutileza e fluir, né, no processo que acontece. Né, uma grande sacada que a gente tem que ter também, né, nessa questão da autonomia, que muito da sabedoria dessa mulher interna, dessa grande sábia que eu menciono para vocês, desse arquétipo, vem muito desse lugar também, né? Às vezes os processos acontecem e eles são mais fortes do que nós. A gente só tem que tentar entender o que está acontecendo e fluir com eles. Né? Então, às vezes está acontecendo uma morte aí na sua vida, simbólica. Né? Tá precisando morrer uma menininha dependente, né? Incapaz, rejeitada, que não acredita na própria capacidade, que tem medo de dar cara a tapa, que tem medo de aparecer para conquistar os sonhos. Ela precisa morrer. E o útero tá ali, ó, fazendo contração, e é fulano que vira a cara pra você, e o outro te desrespeita, e tu, o que é isso? É a vida te mostrando, você vai precisar mudar, bem, você precisa de outra postura, porque tá todo mundo dando na sua cara. Você precisa mudar. É o útero. Cada paulada que você leva é o útero fazendo contração pra você matar essa antiga pra nascer a nova. Né? Então, importante, né, gente? Para que a gente consiga ter autonomia na nossa vida, a gente precisa perceber, né, esses ciclos da natureza que estão em nós, que acontecem na nossa psique. Nós somos cíclicas, né? Nós menstruamos todos os meses, né? Mas não, eu tenho que estar no pique o mês inteiro, viu? Tenho que estar com a minha criatividade, eu tenho que, não posso esmorecer, chicote nas costas, chicote nas minhas costas. A gente não se respeita, né? A gente não se respeita. Não, gente, tem que se respeitar. Eu tenho ciclos emocionais também, né? Que dependem do meu corpo, que dependem da minha fisiologia, mas também eu preciso respeitar, mesmo que eles não tenham a ver
com os meus hormônios, mesmo que eles tenham a ver comigo mesmo, com o meu emocional, de não estar bem, de estar bem, enfim. Eu preciso me respeitar. Né? Eu preciso entender do que está acontecendo, do movimento, o que a minha alma está pedindo, para onde ela quer ir. Né? Porque a ansiedade é isso, é o conflito. Não tem ninguém que chega no consultório com ansiedade que não esteja passando por um conflito desse, entre a alma e o ego. É um conflito. Né? O que a pessoa quer fazer, o que ela tem vontade de fazer versus o que ela acha que ela tem que fazer. O que ela deve fazer. Né? Então, o primeiro passo é ouvir, aprender a ouvir, né? A nossa alma. Aí eu falo alma, né, gente? Meu mestre Jung usa muito esse termo alma, né? E a gente precisa aprender a ouvir a alma para que a gente possa se sentir segura e ser cada vez mais autônoma e diminuir a nossa ansiedade. Marquinhos, querido, bem-vindo! Irene, Jackson, Adriana, Marta, bem-vindos! Bem-vindos! Estamos falando aqui de autonomia, meu povo. Autonomia para a gente se sentir muito mais segura. Gente, lembrando, quinta-feira, nossa aula 100% gratuita, 100% online, mas você precisa se inscrever, onde eu vou te entregar as 3 chaves mentais para você vencer a ansiedade e colocar os seus planos em prática. Por quê, né, colocar os planos em prática? Porque eu sei, né, como, né, já passei por isso, já tive altas crises de ansiedade, eu sei que quem tem ansiedade, e eu também trabalho com mulheres ansiosas, tem muitos pensamentos, né? Muitos objetivos, muita vontade de realizar coisas no mundo e que ela sofre pela paralisação, né? Ela não consegue ali colocar em prática, então ela se acha incapaz, ela se acha menos do que as outras pessoas, ela se compara, né? E ela acaba procrastinando. Então ela quer fazer um exercício, ela não consegue, ela quer aprender a dirigir, ela não consegue dar o primeiro passo. Enfim, né? Ela quer mudar de carreira. Então tudo isso acontece por quê? Porque a gente tem ali, né, o que eu chamo de elemento ar, né? A gente tem muitos pensamentos na nossa mente, mas a gente não consegue colocar, trazer, materializar. E por conta disso, toda essa energia psíquica, que a gente chama, né, que fica ali armazenada na sua mente, ela faz com que você também desenvolva, né, a ansiedade. Então, é um mecanismo de defesa que vem à tona, né, e também essa enxurrada de pensamentos. Então, a gente precisa se sentir segura também, né, para que a gente consiga colocar para fora todos os nossos planos, colocar em prática aquilo que a gente realmente quer fazer, né? Então, no dia 27, na quinta-feira, eu vou te ensinar como realmente colocar em prática tudo isso que tem dentro de você. E, gente, é impressionante quando a gente começa a colocar, né, as nossas habilidades no mundo, né? É como se a gente abrisse uma comporta ali de uma hidrelétrica. Pensa ali, né, naquela hidrelétrica ali, naquela barragem cheia d'água e aquilo vai aumentando, 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 aumentando. É a sua energia psíquica, né, aí dentro de você, se você não coloca para fora, se você não canaliza isso, né, nos seus papéis, no seu dia a dia, né, e aí, se a gente não faz isso, né, aquela barreira, ela se rompe, né, e aí vem aquela enxurrada de emoção. O que é isso? Né? É a ansiedade que te toma, né? É o coração que acelera, né? Então a gente tem muita energia psíquica aqui dentro e a gente precisa aprender a canalizar isso de uma maneira assertiva, de uma maneira saudável, né? Porque às vezes quem tem ansiedade fica ali segurando tudo, daqui a pouco estoura, briga com todo mundo, porque eu sou uma explosiva, porque não sei o quê, porque falam que eu não me dou bem com ninguém, porque eu sou terrível e não sei o que. Não, você não é terrível, amor, você não é terrível. Você só não tá conseguindo colocar pra fora de uma maneira assertiva
toda a energia psíquica que você tem na sua mente, né? Então a gente precisa aprender formas, né, mais saudáveis de colocar isso para fora, né? E, gente, tantas formas, né? Inclusive no nosso trabalho, no exercício físico, numa arte que você faz, né? Nas amizades que você tem, enfim, a gente consegue ali colocar para fora, através da nossa prática, essa energia psíquica reprimida que está fazendo com que você tenha ansiedade. Mas muitas vezes, né, a gente tem medo de colocar para fora, né, porque a gente se acha errada, que nem eu falei agora, né? Ah, eu tenho medo de falar, porque se eu falo, eu sou grossa, eu sou estúpida, não sei o quê. Então é como se a gente não tivesse habilidade suficiente para colocar isso no mundo, né, de uma maneira bacana. Então a gente pode aprender como fazer isso. Existem técnicas para isso. Ah, que graça, Ana Lúcia, obrigada, querida, fico muito feliz, obrigada. Juliana, bem-vinda. Márcia, Marcela, lindona, bem-vinda, querida. Luciana Lira, bem-vinda. Marcos, Cindy, bem-vinda, lindeza. Sim, tenho muitos e não realizo nada. Onde você se inscreve? Ai, Rose, lá no link da bio. Lá na bio do meu Instagram tem um link para você se inscrever. Clica lá no link, se inscreve pro evento, você vai receber o link do evento, então precisa se inscrever, tá, gente? Na quinta-feira não vai ser aberto. Eu tô fazendo essas lives aqui ontem a gente fez uma, né, muito legal, quem não assistiu vai lá, tá gravada, a gente fala sobre rotina, a rotina ideal para mulher ansiosa, vai lá, corre, tá? Foi show a live de ontem. E hoje a gente tá fazendo live terça, quarta e na quinta-feira, que é o dia que eu vou te entregar as 3 chaves mentais, é uma live fechada, gratuita, tá? 100% gratuita, mas você precisa se inscrever. E para quem se inscrever, né, você já recebe na hora 2 presentes especiais que eu preparei para você já começar a colocar os seus planos em prática, né? Que é esse o nosso objetivo. Então eu preparei 2 presentes. O primeiro é uma análise de crenças limitantes, boicotadoras, né? Que é como eu sempre digo, a gente primeiro precisa olhar para aquilo que me impede, limpar tudo isso para depois colocar uma nova programação, igual no computador, né? Às vezes dá um bug ali, entra um vírus, aí a gente leva o computador lá pro técnico. O que ele faz? Ele limpa o computador primeiro para depois colocar uma nova programação, né? Vamos tirar os vírus aí que tem na sua mente. Então, a gente vai identificar através dessa ferramenta de crenças limitantes quais são, né, essas crenças que estão te boicotando, fazendo com que você não consiga colocar os seus planos em prática, né? Quais são esses muros que estão aí, né, impedindo que essa água, que essa potência, que essa energia psíquica flua realmente e se manifeste na sua vida através dos seus projetos, através de um exercício que você faça, através de um novo estudo que você desenvolva na tua vida. Enfim, a gente precisa se desenvolver, né? Como eu disse ontem, através das nossas 7 saúdes, né? Como eu mencionei na live de ontem, quem quiser vai lá, volta e assista, né? Então, o quanto que isso faz com que a nossa ansiedade diminua. Então, o primeiro presente que eu preparei para quem se inscrever para o evento do dia 27 é essa análise de crenças limitantes. É um exercício, é facinho, você vai lá, preenche, já toma consciência ali na hora das suas crenças. E aí você vai para o segundo presente, que é um e-book muito especial que eu escrevi para você aplicar aquilo tudo que você observou no exercício. O e-book Por que Não Acredito em Mim, né? Que é a base, né, gente? A gente tá aqui falando de autonomia, amanhã a gente vai falar de autoestima, né? Porque a gente precisa ter autoestima para a gente manter essa autonomia, né? E assim a gente vai durante a nossa semana. Na quarta-feira a gente vai falar de perfeccionismo, né? Que também é um traço da mulher ansiosa. Tem que estar tudo bonito, tudo perfeito, né? E parece que nunca chega nessa sensação de satisfação, nunca tá realizada, né? Então, cheio de coisa para fazer e parece que nada preenche, não sabe de onde que vem. Calma lá, a gente vai falar disso
na quarta-feira. E na quinta-feira, então, eu espero vocês, né, lá no YouTube, né? Então, quem se inscrever vai receber o link e também entre no grupo do WhatsApp, né? O grupo do WhatsApp está bombando, bombando, a mulherada lá, né? Tô vendo aqui, recebemos algumas mensagens. Hoje o meu direct bombou também. Muita gente vindo falar, perguntando das lives. Então é isso, gente. Já postei o cronograma da nossa semana. Então, estaremos aqui todas as noites essa semana, até quinta-feira, até quarta. Quinta-feira eu vou estar fechada lá no YouTube, para que a gente possa se fortalecer, aprender habilidades, né? Para que a gente se sinta muito mais segura, vença a ansiedade, que realmente a gente consiga colocar os nossos planos em prática e se livrar, né? Vencer essa sensação de descontrole que a ansiedade traz. Cláudia, você não recebeu seu presente, Cláudia? Vai direto para o seu e-mail, eu vou ver direitinho o que aconteceu. Mas deve ter ido para o seu e-mail e você precisa entrar, Cláudia, no grupo do WhatsApp, tá? O presente, ele tá lá dentro do grupo do WhatsApp. Então, você deve ter recebido o e-mail te convidando para entrar para o grupo. Entre para o grupo e lá na bio do grupo do WhatsApp é onde tem o link para você acessar os 2 presentes, tá bom? Lindona, bem-vinda, Maga, bem-vinda, Denis, Valéria, Cindy, tô indo no... demorou, né? Demorou pra você se inscrever, minha filha. Você, bonitinha, querida. Gente, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Vai ficar gravada, envie essa live pra mulherada que você conhece, que precisa ouvir isso tudo que eu disse hoje sobre autonomia. Envie essa live. Ai, Cleide, lindona! Ju, bem-vinda, Júlia, linda! Cláudia, tá bom, Cláudia, vai lá. Entra lá no grupo que você vai ver que você vai receber os seus presentes. Gente, obrigada mesmo, adorei estar aqui com vocês, muito bom. Espero poder colaborar sempre, meu trabalho é esse, a minha missão é essa. Né? Desde que eu tive ansiedade, eu descobri, né, que a minha missão era essa, ajudar mulheres a vencer a ansiedade, porque eu já passei na pele, eu sei o quanto horrível é isso, né? Então eu tô aqui para te ajudar a sair desse caos emocional e se sentir muito mais segura. Um grande beijo, a gente se vê amanhã às 8 da noite. Beijo, bora descansar, meu povo, bora descansar. Tchau!